A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje a gente continua no livro do profeta Isaías, a partir do capítulo 42 até o capítulo 47, e depois Salmos 66 e 67. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez poder meditar na Tua Palavra. Tome em Tuas mãos nossas vidas, Senhor. Ajuda, Senhor, a guardar a Tua Palavra na tábua do nosso coração, para que a gente veja, Senhor, e ouça tudo aquilo que vem a sair do Seu trono, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, capítulo 42, a partir do versículo 18. O título diz assim: Lamento sobre a cegueira de Israel. Escutem, surdos, e vocês, cegos, olhem para que possam ver. Quem é tão cego como o meu servo, ou tão surdo como o meu mensageiro a quem envio? Quem é tão cego como o meu amigo e tão cego como o servo do Senhor? Aqui ele está falando completamente de Israel, né? Meu servo, e depois ele fala como meu mensageiro. Por quê? No Antigo Testamento a gente viu que Israel era para ser o sacerdote do mundo, de todos os outros povos, né? No 20 diz assim: você vê muitas coisas, mas não as observa. Ainda que tenha ouvidos abertos, não ouve nada. Né? Então, muitas das vezes os profetas falavam em Israel, pregavam em Israel, os reis, né, por exemplo, Davi dava o exemplo, e muita gente não queria seguir, muita gente não queria ver. Né? Eu fico com aquilo na cabeça de Jesus quando ele é questionado por alguns fariseus, que ele diz assim: vocês ousam a dizer que o seu dinheiro está à disposição dos seus pais só para não dar o dízimo na casa do tesouro. Né? Então, eles vêm, né? E por esses dias eu tive a experiência de ir lá para Santa Cecília, que é uma região que tem muito judeu, né? E eu tava conversando com o porteiro do prédio ali que eu tava, e a gente tava observando, né? Então no prédio chegaram 3 judeus, eu tava sentado no lugar do porteiro que eu tava mexendo no computador. No prédio chegaram 3 judeus, nenhum falou bom dia. Todo mundo tipo assim: eu sou especial, não me rele, não me toque. Passavam judeus nas ruas, na calçada. Tinha uma moradora de rua pedindo esmola, passando necessidade ali, ninguém parava para falar com ela. E isso é uma coisa que o Senhor se agradaria, né? Porque Ele mesmo fala que a gente tem que cuidar dos órfãos e das viúvas, né? Tem que ter amor ao próximo. Ele mesmo dá o exemplo de que o sacerdote e o levita não dão conta do homem ferido. Aí tem que vir um samaritano de fora, que eles consideram imundos, para cuidar dele. Então, a palavra fala claramente que quando você se torna religioso, você se torna egoísta, você olha só para você mesmo, você já não olha para o lado, ou olha para os seus. Por exemplo, assim, eu tenho um pão, eu tenho 2 pães, 2 pães, eu tenho 2 pães, nós estamos em 2, certo? Se eu estou passando na rua e alguém fala: tio, dá um pão, eu vou olhar e falar: mas eu só tenho 2, um para mim e um para ela. Tá errado. O certo seria o quê? Eu pegar um inteiro, dar para ele e o nosso a gente dividir. Ou às vezes eu me abster disso. Eu me abster e falar: não, nem gosto tanto de pão assim, não pode comer você. E eu abro mão daquilo porque foi o que Cristo fez. Cristo tinha tudo, como o ladrão da cruz disse: por que você não desce daí e salva você e nós tudo? Ele podia, mas ele se absteu da sua... Não era essa palavra que eu ia usar. Se absteu do seu conforto, certo? Ele podia estar pescando, ele podia nem ter vindo para cá, ele podia ter continuado no seu trono de glória. Então é como assim... Tem um comentarista que eu não lembro o nome dele, mas ele fala assim: reis querem virar, homens querem virar reis, reis querem virar deuses, mas Deus foi o único que quis virar menino. Por quê? Porque era o único jeito dele ficar perto de nós, né? Então a gente muitas das vezes não abre mão do nosso, muitas das vezes porque a gente se faz, não é porque a gente não quer ver, é porque a gente se faz. Porque a gente acha que a gente é superior.
Porque a gente acha que a gente é especial. E aqui ele está falando, vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Vocês são os meus mensageiros, mas são hipócritas, né? Não é a palavra que ele usa aqui do mensageiro. São tão surdos como os meus mensageiros a quem envio. Então eu estou falando o que é para fazer e vocês estão se fazendo de surdo. Vocês escutam, mas não ouvem, que são coisas diferentes, né? Você escuta, tipo, você sabe que Deus está falando com você, mas você não ouve, de tipo, você não absorve aquilo e transmite aquilo, né? Então a gente tem que aprender que muitas das vezes o que o Senhor quer, ele não é, muitas das vezes não, totalmente, né? O que o Senhor quer não é o sacrifício, é a obediência. E qual foi o mandamento que nós devemos obedecer? Qual é o melhor mandamento que nós devemos obedecer? Ame ao próximo como a ti mesmo. Então, só que tem algo que é muito específico aí, porque a gente tem que, na verdade, começar de trás para frente. O primeiro mandamento, ame a Deus acima de todas as coisas, certo? Segundo mandamento, ame ao seu próximo como a ti mesmo. A questão é, como é que se eu não amo você, que eu vejo, que eu convivo, que eu converso, que eu desabafo, e vou amar Deus que eu não vejo? Então a gente tem que sim amar Deus acima de todas as coisas, mas a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Então, ele está com fome, e se eu estivesse com fome? Então, eu vou repartir com ele. Ele está com frio, e se eu estivesse com frio, eu vou repartir com ele. Eu vou colocar à disposição daquilo que Deus quer, tudo que é meu, para suprir as necessidades do outro. E muitas das vezes as pessoas são egoístas. Muitas das vezes. Eu me lembro de uma vez que eu me fiz de surdo. Porque eu estava com... Eu não lembro se eu estava... Se eu não me engano, eu estava com um pouco dinheiro, ou estava com dinheiro limitado. Não me faltava pagar nada. E eu lembro de uma pessoa pedindo dinheiro no farol e falando assim... Eu preciso de alguma coisa e tal, que eu preciso pagar essa conta aqui. Acho que era uma conta de água, uma conta de luz, alguma coisa assim. A pessoa estava com a conta na mão, sabe? E aí eu olhei e eu senti o Espírito Santo falando pra mim, pega e paga. Eu podia pagar. Era, sei lá, R$1.000 a conta. Dava pra pagar. Mas eu me fiz. Eu dei o cartãozinho, evangelizei e fui embora. Mais nada. Só que aí a gente às vezes olha pra gente mesmo e fala assim, poxa, não era só o judeu que era hipócrita, nós somos também. Não adianta a gente falar assim, não, só porque eu sirvo a Cristo agora e eles não aceitam Cristo, eu sou melhor que eles. Também não somos. Nós somos tão errantes quanto. Nós somos tão pecadores quanto. A diferença é que muitas das vezes a gente se faz, mas o Senhor ainda pela sua graça e misericórdia nos dá outra oportunidade. Em vez de castigar como ele fazia direto aqui com Israel. Lá, não obedeceu, vai pro cativeiro. Não obedeceu, vai ter uma baixa aqui. Não obedeceu, vai ter outra baixa ali nas guerras. Hoje não, hoje a gente vive a graça de Cristo. Então toda vez a gente tem uma nova oportunidade de fazer diferente. Né? Quer acrescentar alguma coisa? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder meditar na Tua Palavra. Toma em Tuas mãos nossas vidas, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nos ajude, Senhor, a amar o nosso próximo como a nós mesmos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Tchau.